Tenho nojo dessa família, um pai cachaceiro e uma filha corna. Essas palavras perfuraram meus ouvidos como balas. Nunca imaginei que aos 68 anos de idade eu ainda pudesse sentir tanta dor com algumas palavras. Meu nome é Benedito Pereira, morador de Guarulhos, na região da Vila Progresso. Trabalho a vida inteira como funcionário público. Me aposentei há 5 anos e hoje preciso contar para vocês uma história que mudou completamente o rumo da minha família. A gente sempre acha que conhece as pessoas, não é mesmo? Principalmente aquelas que entram para a nossa família. Mas às vezes, a verdade vem à tona da maneira mais cruel possível. Foi o que aconteceu comigo numa terça-feira comum, quando voltei mais cedo para casa depois de uma consulta médica. A vida tem dessas coisas. Se eu tivesse chegado 10 minutos depois, talvez nunca descobrisse quem realmente era o homem que se casou com minha filha Marília. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, tomei meu café preto, li um pouco o jornal na varanda, tinha consulta marcada com o Dr. Eduardo Vieira, que cuida de mim há mais de 2 décadas. Não vou mentir para vocês. Ele vinha me alertando sobre meu problema com a bebida. Seu Benedito, seu fígado não vai aguentar se o senhor continuar assim. Ele sempre dizia, com aquela cara de preocupação. E naquele dia específico, os exames não foram nada bons. O doutor foi direto comigo. Ou o senhor para de beber, ou não garanto mais 2 anos de vida. Saí do consultório arrasado, mas decidido. Afinal, eu queria ver meus netos crescerem. Queria aproveitar essa aposentadoria que tanto lutei para conseguir. Resolvi passar na Praça das Flores, sentar num banco e refletir sobre tudo. Fiquei ali quase 1 hora, olhando as pessoas passarem, as crianças brincando, pensando na minha vida. Decidi voltar para casa mais cedo, sem passar pelo bar do Roberto como de costume. Queria começar minha mudança naquele mesmo dia. Cheguei silenciosamente, pois minha filha Marília estaria dando aulas no Colégio Municipal Paulo Freire, e pensei que a casa estaria vazia. Foi quando escutei vozes vindas do quintal dos fundos. Reconheci imediatamente. Era Jonas, meu genro, conversando com a dona Zulmira, nossa vizinha que sabe da vida de todo mundo no bairro. Normalmente eu anunciaria minha chegada, mas algo me fez parar. Talvez o tom de voz deles, baixo e conspiratório. Me aproximei sem fazer barulho, apenas o suficiente para ouvir o que diziam. E então veio aquela frase que jamais vou esquecer enquanto viver. Jonas, o homem que há 8 anos havia jurado amar e respeitar minha filha, dizia com desprezo na voz: "Tenho nojo dessa família, um pai cachaceiro e uma filha corna." O mundo parou naquele instante. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na parede para não cair. A dor que senti não foi física, foi algo muito mais profundo. Cada palavra daquela frase ecoava na minha cabeça como um martelo. Cachaceiro. Sim, eu tinha problemas com a bebida, não vou negar. Mas corna, ele estava traindo minha filha e ainda a humilhava pelas costas. Fiquei ali, paralisado, enquanto ele continuava a conversa com Dona Zulmira, os dois rindo da nossa família como se fôssemos motivo de piada. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A vergonha inicial deu lugar a uma determinação que eu não sentia há anos. Pensei na minha Marília, sempre trabalhando duro como professora de matemática, chegando em casa cansada e ainda cuidando da casa. Pensei em como ela sempre defendia o marido quando eu demonstrava desconfiança. Eu poderia ter entrado no quintal naquele instante, confrontado aquele desgraçado, feito um escândalo. Mas aos 68 anos, você aprende que algumas situações pedem mais inteligência do que força. Respirei fundo, engoli o nó na garganta e silenciosamente voltei para a rua. Precisava pensar, precisava de um plano. Não era só sobre mim, era sobre proteger minha filha, sobre restaurar nossa dignidade. Vocês que estão me assistindo agora, de onde vocês são? Já passaram por alguma situação em que descobriram uma traição, uma mentira de alguém próximo? Como reagiram?
Essa história que estou contando para vocês hoje no canal Meu Avô Falou me ensinou que nunca é tarde para lutar pelo que é certo, nunca é tarde para recomeçar. Saí dali determinado a mudar não apenas o meu destino, mas o da minha família inteira. O que aconteceu depois daquele dia mudou completamente nossas vidas e me mostrou que mesmo um velho como eu, que todos julgavam como fraco e derrotado, ainda podia surpreender. Naquele momento, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas de Guarulhos, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que iria expor a verdadeira face do meu genro e restaurar o respeito que minha família merecia. Caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, sentindo o peso daquelas palavras sobre meus ombros. As pessoas passavam por mim, algumas até me cumprimentavam, mas eu mal conseguia responder. Minha cabeça estava a mil, repassando cada momento dos últimos anos, tentando entender como não percebi antes o que acontecia debaixo do meu próprio nariz. A consulta com o Dr. Eduardo naquela manhã parecia agora um presságio. Lembro dele sentado atrás daquela mesa de madeira escura no Hospital Santa Clara, ajeitando os óculos enquanto analisava meus exames. O consultório dele sempre me pareceu acolhedor, com aquelas fotos de família nas paredes e o cheiro de café fresco que a secretária fazia. Mas naquele dia, o ambiente ficou pesado quando ele colocou os papéis sobre a mesa e olhou direto nos meus olhos. Seu Benedito, vou ser sincero com o senhor como sempre fui nesses 20 anos que cuido da sua saúde. Seu fígado está gritando por socorro. Os indicadores estão todos alterados e se o senhor continuar bebendo desse jeito, não chegaremos aos 70 anos. Aquelas palavras me atingiram fundo. Eduardo não era apenas meu médico, mas um amigo. Nos conhecemos quando ele ainda era um jovem residente e eu trabalhava no setor de finanças da prefeitura. Vi esse homem se casar, ter filhos, construir sua carreira e ali estava ele, tentando salvar minha vida enquanto eu a jogava fora, copo após copo, no bar do Roberto. Doutor, eu sei que preciso parar, respondi baixando a cabeça. Mas não é fácil. Depois que minha Elisa partiu, a bebida virou minha companheira. Ele se levantou, deu a volta na mesa e colocou a mão no meu ombro. Seu Benedito, entendo sua dor. Perder a esposa é uma ferida que nunca fecha completamente. Mas pense na sua filha, pense nos netos que o senhor ainda pode ter. Eles merecem um pai e um avô presente, não uma memória triste. Saí do consultório com a receita de um remédio para me ajudar a reduzir a vontade de beber e com um encaminhamento para um grupo de apoio que se reunia na paróquia São Judas Tadeu, perto da minha casa. Decidi passar pela Praça das Flores antes de voltar para casa. Era meu refúgio quando precisava pensar. Sentei no meu banco de sempre, aquele de frente para o coreto, onde aos domingos os músicos aposentados do bairro se reuniam para tocar. Fiquei ali, observando os pombos, as mães com crianças pequenas, os aposentados como eu jogando damas. Pensei na minha Elisa, que partiu há 6 anos depois de uma luta contra o câncer. Pensei na minha filha Marília, que sempre foi estudioso e determinada, formada em matemática com tanto sacrifício. Pensei no meu filho Cláudio, que se mudou para longe buscando oportunidades melhores, e decidi que por eles eu ia mudar. Ia parar de beber, ia recuperar minha dignidade, ia ser o homem que minha família merecia. Com essa determinação, caminhei para casa. O dia estava bonito, céu azul, temperatura agradável, típica tarde de outono em Guarulhos. As ruas da Vila Progresso estavam movimentadas, com o comércio do bairro a pleno vapor. Passei pelo Mercado Boa Compra e decidi comprar alguns ingredientes para preparar um jantar especial para Marília. Queria contar para ela sobre minha decisão de parar de beber. Queria mostrar que ainda podia ser um bom pai. Cheguei em casa sem fazer barulho. Não esperava encontrar ninguém àquela hora. Marília estaria dando aulas no Colégio Municipal Paulo Freire, onde lecionava matemática para o ensino médio.
Jonas estaria no trabalho, na agência do Bradesco, onde era gerente há 5 anos. Pelo menos era o que eu pensava. Ao abrir o portão, ouvi vozes vindas do quintal. Reconheci imediatamente a voz grave e afetada do meu genro, seguida pela voz estridente de Dona Zulmira, nossa vizinha. Essa mulher sempre me incomodou com seu jeito intrometido, sempre querendo saber da vida alheia. Mas o que ela estaria fazendo em casa numa tarde de terça-feira, conversando com Jonas? Meu primeiro impulso foi anunciar minha chegada. Mas algo na tonalidade das vozes me fez parar. Eles falavam baixo, como quem compartilha segredos. Silenciosamente, deixei as compras na cozinha e me aproximei da porta dos fundos, que dava para o quintal. E foi então que escutei aquela frase que mudaria tudo. Tenho nojo dessa família, um pai cachaceiro e uma filha corna. A voz era de Jonas, clara como o dia. Fiquei paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas mãos começaram a tremer e precisei me apoiar na parede para não cair. A voz de Dona Zulmira veio em seguida, em tom de falsa compaixão. Nossa, Jonas, que situação difícil. E a Marília não desconfia de nada? Ele riu, um riso seco e cruel que nunca tinha ouvido antes. Aquela tonta acredita em tudo que eu digo. Trabalha feito uma condenada naquela escola. Chega em casa morta de cansaço e ainda acha que sou o marido perfeito. Enquanto isso, faço o que quero. Cada palavra era como uma faca. Senti o sangue subir ao rosto, uma raiva que não sentia há anos. Queria entrar lá e confrontá-lo. Queria arrancar aquele sorriso da cara dele com meus próprios punhos. Mas algo me deteve. Se eu fizesse isso, seria apenas a palavra de um velho contra a de um respeitado gerente de banco. Precisava ser mais esperto. E você acha que vai durar quanto tempo ainda? Perguntou Dona Zulmira. O suficiente para eu conseguir o que quero, respondeu Jonas. Estou quase fechando um negócio que vai me render uma boa grana. Depois, vejo o que faço. Talvez me separe, talvez continue nessa vida dupla. Depende do que for mais conveniente. Naquele momento, entendi que meu genro não era apenas um traidor, mas alguém calculista, frio, capaz de planejar cada passo para tirar vantagem dos outros. E minha filha, minha Marília, estava sendo usada como peça nesse jogo sujo. Afastei-me silenciosamente, peguei minhas compras e saí de casa sem que eles percebessem. Não podia confrontá-lo ainda. Precisava pensar, precisava de um plano. Mas uma coisa eu sabia: não iria permitir que aquele homem continuasse a machucar minha filha e a destruir nossa família. Caminhei sem rumo até chegar ao parque municipal. Sentei num banco afastado embaixo de uma árvore frondosa e deixei as lágrimas finalmente caírem. Chorei de raiva, de tristeza, de frustração. Chorei por minha filha, pela dor que ela sentiria quando descobrisse a verdade. Chorei por mim mesmo, por ter me tornado um velho alcoólatra que ninguém respeitava. Quando as lágrimas secaram, uma nova determinação nasceu dentro de mim. Tirei do bolso o encaminhamento que o Dr. Eduardo tinha me dado para o grupo de apoio a alcoólatras. Olhei para o papel amassado e tomei uma decisão. Aquele seria o primeiro passo da minha transformação. Não por medo da morte, não pelos avisos do médico, mas por minha filha e por minha dignidade. Guardei o papel no bolso e fui até uma lanchonete próxima. Pedi um café preto e comecei a pensar em como agir. Confrontar Jonas diretamente seria inútil. Seria minha palavra contra a dele. E eu sabia como ele era habilidoso com mentiras. Contar para Marília sem provas só traria mais dor e talvez até afastasse minha filha de mim, se ela não acreditasse. Precisava ser mais estratégico. Enquanto mexia o café pensativamente, lembrei de Antônio Ferreira, um antigo colega da época em que trabalhava na prefeitura. Ele agora estava no Banco Central, fiscalizando instituições financeiras. Não nos falávamos há anos, mas sempre tivemos uma boa relação. Talvez ele pudesse me ajudar a investigar o tal negócio que Jonas estava prestes a fechar. Peguei meu celular velho, um aparelho simples que Marília insistia em trocar,
mas que eu me recusava porque ainda funciona perfeitamente. Procurei o número de Antônio na agenda e hesitei por um momento. E se ele não quisesse me ajudar? E se ele nem se lembrasse de mim? Respirei fundo e apertei o botão de ligar. Após 3 toques, ouvi a voz familiar do outro lado da linha. Alô? Antônio? É o Benedito Pereira, lembra de mim? Trabalhamos juntos na prefeitura, setor de finanças. Houve um momento de silêncio e então uma exclamação de surpresa. Benedito, claro que lembro. Quanto tempo, homem? Como você está? A conversa fluiu mais facilmente do que eu esperava. Falamos sobre os velhos tempos, sobre colegas em comum, sobre como a vida tinha nos levado por caminhos diferentes. Antônio contou que estava prestes a se aposentar também, depois de anos no Banco Central. Foi quando encontrei a brecha para introduzir o assunto que realmente me interessava. Antônio, preciso te pedir um favor. É algo delicado que envolve minha família. Expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes pessoais. Disse apenas que tinha razões para suspeitar que meu genro, gerente do Bradesco, poderia estar envolvido em alguma operação irregular. Mencionei o tal negócio que ouvira ele falar com a vizinha. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos após eu terminar. Olha, Benedito, isso é sério. Não posso usar minha posição para investigações pessoais. Você entende isso? Senti o coração afundar. Minha única esperança parecia estar se desfazendo. Mas, ele continuou para meu alívio, posso te dar algumas orientações. E se realmente houver algo errado acontecendo, existem canais oficiais para denúncias. Vamos fazer o seguinte. Me diz o nome completo do seu genro e em qual agência ele trabalha. Vou ver o que consigo descobrir pelos meios oficiais. Depois de passar todas as informações para Antônio, desliguei o telefone sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Era apenas o primeiro passo de um caminho que eu não sabia onde iria dar, mas estava determinado a seguir até o fim. Passei pelo bar do Roberto no caminho de volta para casa. Era meu ritual diário, meu refúgio. Quando os problemas pareciam grandes demais, parei na frente, olhei pela janela e vi os mesmos rostos de sempre, os mesmos copos, as mesmas histórias repetidas. Por um momento, senti o chamado familiar, a promessa de esquecimento temporário que a bebida oferecia. Mas então lembrei das palavras de Jonas, um pai cachaceiro. Era assim que ele me via, era assim que talvez todos me vissem. Dei as costas para o bar e segui meu caminho. Aquele não seria mais meu refúgio. Tinha coisas mais importantes para fazer do que afogar minhas mágoas no álcool. Ao invés de voltar para casa, fui até a paróquia São Judas Tadeu. O grupo de apoio a alcoólatras se reuniria em 2 horas, segundo o papel que o Dr. Eduardo me dera. Decidi esperar. Sentei-me num banco da praça em frente à igreja e observei o movimento. Pessoas indo e vindo, cada uma com sua história, seus problemas, suas lutas. Quantos ali também carregavam segredos dolorosos como o que eu acabara de descobrir? Quando chegou a hora, entrei na sala paroquial onde o grupo se reunia. Havia cerca de 15 pessoas, homens e mulheres de várias idades. Um senhor de cabelos grisalhos, mais ou menos da minha idade, se aproximou com um sorriso gentil. Primeira vez aqui? Meu nome é Carlos. Benedito, respondi, apertando sua mão estendida. Sim, primeira vez. Seja bem-vindo, Benedito. Aqui não julgamos ninguém. Todos nós já estivemos no fundo do poço em algum momento. O importante é que você deu o primeiro passo. Aquela reunião mudou algo dentro de mim. Ouvir as histórias daquelas pessoas, suas lutas, suas recaídas, suas pequenas vitórias diárias contra o vício, me fez perceber que eu não estava sozinho. E mais importante, me fez acreditar que eu podia mudar, que não era tarde demais para mim. Saí dali com um novo propósito. Não beberia mais, nem hoje, nem amanhã, nem nos dias seguintes. Um dia de cada vez, como eles diziam no grupo. E enquanto lutava contra meu próprio demônio, também lutaria para proteger minha filha do homem que havia escolhido como companheiro. Voltei para casa quando já era noite. Marília estava na cozinha preparando o jantar.
Quando me viu entrar, ela me olhou com surpresa. Pai, onde o senhor esteve? Estávamos preocupados. Notei o uso do plural e soube que Jonas também estava em casa. Como se invocado por meus pensamentos, ele apareceu na porta da cozinha, com aquele sorriso falso que agora eu via claramente. Boa noite, seu Benedito. Tudo bem com o senhor? Olhei para aquele homem, para o rosto que escondia tantas mentiras, e senti uma raiva surda crescer dentro de mim. Mas me controlei. Não era o momento ainda. Tudo bem, Jonas. Só fui resolver umas coisas. Me virei para Marília. Filha, fui à consulta com o Dr. Eduardo hoje. Ele me encaminhou para um grupo de apoio para alcoólatras. Fui à primeira reunião hoje. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela veio me abraçar. Pai, isso é maravilhoso. Estou tão orgulhosa do Senhor. Por cima do ombro dela, vi a expressão de Jonas mudar rapidamente. Surpresa, desconfiança e talvez um toque de preocupação. Bom, ele devia mesmo estar preocupado, porque o velho cachaceiro que ele tanto desprezava estava prestes a mostrar do que era capaz. Nos dias que se seguiram, mantive minha palavra. Não voltei ao bar do Roberto, frequentei todas as reuniões do grupo de apoio e esperei pacientemente por notícias de Antônio. Cada dia sem álcool era uma pequena vitória. Cada noite que passava sem ceder à tentação me fazia mais forte para o que estava por vir. E então, uma semana depois daquele fatídico dia, recebi uma ligação de Antônio. Benedito, precisamos conversar pessoalmente. Descobri algumas coisas que você precisa saber. Encontrei Antônio no dia seguinte, numa cafeteria discreta no centro de Guarulhos. Escolhemos um local afastado da agência onde Jonas trabalhava para evitar encontros indesejados. Meu antigo colega estava mais velho, com os cabelos completamente brancos, mas mantinha aquele olhar perspicaz que sempre admirei nos tempos da prefeitura. Benedito, o que descobri é sério, disse ele após pedirmos 2 cafés. Colocou sobre a mesa uma pasta discreta, de cor bege. Seu genro está sendo monitorado pelo sistema de compliance do banco há 3 meses. Senti um frio na espinha. Parte de mim queria descobrir que Jonas era um canalha, mas outra parte torcia para estar enganado, pela felicidade da minha filha. Compliance? O que exatamente isso significa? Perguntei, sentindo-me um pouco perdido nesse vocabulário bancário. É o setor que fiscaliza se os funcionários estão seguindo todas as regras e procedimentos éticos, explicou pacientemente. Existem padrões de transações que acionam alertas no sistema. Seu genro despertou vários desses alertas. Antônio abriu a pasta e me mostrou alguns documentos. Eram relatórios técnicos, cheios de termos que eu não compreendia totalmente, mas a expressão grave no rosto do meu amigo me dizia tudo o que eu precisava saber. Jonas tem acessado contas de clientes idosos e feito pequenas transferências para uma conta intermediária. Valores baixos que raramente são notados pelos correntistas. Depois, esse dinheiro é pulverizado em várias outras contas antes de chegar ao destino final. E qual é esse destino? Questionei, sentindo a gravidade da situação aumentar a cada segundo. Uma offshore nas Ilhas Cayman, respondeu, apontando para um nome estranho no documento. É um esquema sofisticado, Benedito. Seu genro não está agindo sozinho. Há pelo menos 3 outros funcionários de diferentes agências envolvidos. Passei a mão pelo rosto, sentindo o peso daquela revelação. Jonas não era apenas um marido infiel. Era um criminoso. E minha filha estava casada com esse homem. Quanto dinheiro estamos falando? Pelo que conseguimos rastrear até agora, cerca de 2 milhões de reais nos últimos 8 meses. Mas suspeitamos que o esquema seja mais antigo e o valor total bem maior. Fiquei em silêncio, digerindo aquela informação. 2 milhões? Uma fortuna construída roubando idosos, pessoas vulneráveis que confiavam no sorriso simpático do gerente. Antônio, o que acontece agora? Vocês vão prendê-lo? Meu amigo suspirou, tomando um gole do café que acabara de chegar. A investigação ainda está em andamento.
Estamos reunindo provas, rastreando todas as transações. Quando tivermos tudo documentado, o caso será entregue à Polícia Federal. Mas isso pode levar algumas semanas, talvez meses. Meses! Exclamei, um pouco mais alto do que pretendia, atraindo alguns olhares. Baixei a voz. Minha filha está vivendo com esse homem. Cada dia que passa é um dia a mais de mentiras. Antônio colocou a mão no meu ombro, um gesto de compreensão. Sei como se sente, meu amigo, mas precisamos seguir o protocolo. Se agirmos precipitadamente, ele pode escapar das acusações por alguma tecnicidade legal. Você quer justiça completa, não é? Assenti, reconhecendo a sabedoria nas suas palavras, mas meu coração de pai estava dilacerado. Como eu poderia voltar para casa, olhar para minha filha e fingir que não sabia que o homem com quem ela dividia a cama era um ladrão? Como eu poderia sentar à mesa de jantar com Jonas e não arrancar aquele sorriso falso do seu rosto? Há algo que eu possa fazer para ajudar na investigação? Perguntei, determinado a não ficar de braços cruzados. Antônio hesitou por um momento, claramente dividido entre o protocolo oficial e o desejo de ajudar um velho amigo. Oficialmente, não posso te pedir nada, Benedito. Você entende isso, não é? Mas ele baixou ainda mais a voz. Se você notar algo suspeito, comportamentos estranhos, ligações em horários incomuns, anote tudo. Pode ser útil. Saí daquele encontro com a mente fervilhando. No caminho para casa, parei em uma papelaria e comprei um pequeno caderno. Seria meu diário de investigação, onde registraria cada passo suspeito do meu genro. Se antes eu estava determinado a mudar por mim mesmo, agora tinha um propósito ainda maior: proteger minha filha e fazer justiça. Nas semanas que se seguiram, tornei-me um observador atento. Jonas não desconfiava do velho sogro cachaceiro, que agora passava mais tempo em casa, sempre discreto, aparentemente absorto em programas de televisão ou leituras do jornal. Mal sabia ele que cada movimento seu estava sendo registrado. Notei padrões em seu comportamento. Às terças e quintas-feiras, ele sempre recebia ligações por volta das 19 horas e sempre saía da sala para atendê-las. Aos sábados, alegava reuniões de trabalho e passava horas fora. Certa vez, quando Marília perguntou por que o banco fazia reuniões em pleno fim de semana, ele respondeu irritado que ela não entendia nada do mundo corporativo. Comecei a frequentar o mercado Boa Compra com mais regularidade, conversando com os idosos que encontrava por lá. Muitos deles eram clientes da agência onde Jonas trabalhava. Sutilmente, perguntava se estavam satisfeitos com o banco, se checavam seus extratos regularmente, se já haviam notado algo estranho. Dona Iracema Lima, uma senhora de 70 anos que morava 2 ruas abaixo da nossa, me deu a primeira pista concreta. Estávamos na fila do caixa quando ela mencionou que andava preocupada com sua aposentadoria. Sabe, seu Benedito, tenho a impressão que meu dinheiro some mais rápido ultimamente. Guardo tudo anotado num caderninho. Sempre fiz isso desde que meu Juvenal faleceu. E as contas não batem. A senhora já verificou no banco? Perguntei casualmente, sentindo meu coração acelerar. Fui lá semana passada. Falei com aquele seu genro, tão educado ele. Me mostrou uns papéis cheios de números. Disse que era normal, que tinha umas taxas novas. Fiquei sem graça de questionar mais, sabe? Ele é estudado, deve entender dessas coisas melhor que eu. Naquela noite, registrei a conversa com Dona Iracema no meu caderno e liguei para Antônio. Ele ouviu atentamente e me agradeceu pela informação. Vamos verificar a conta dela com prioridade, prometeu. 3 dias depois, recebi uma mensagem breve. Confirmado. 5 retiradas não autorizadas nos últimos 2 meses. Aquilo me encheu de uma raiva fria. Jonas não estava roubando apenas estranhos. Estava roubando pessoas da nossa comunidade, vizinhos que nos conheciam há anos, que confiavam nele por ser meu genro. Senti-me parcialmente responsável por aquela situação. Intensifiquei minha vigilância. Seguindo o conselho de Carlos, meu companheiro do grupo de apoio a alcoólatras,
Comecei a fazer caminhadas diárias no parque municipal, sempre no mesmo horário em que Jonas saía para suas misteriosas reuniões de sábado. Em 3 ocasiões consecutivas, avistei seu carro estacionado próximo a um hotel na zona norte da cidade. Discretamente, fotografei com o celular e enviei para Antônio. Em uma dessas ocasiões, vi Jonas saindo do hotel acompanhado de uma mulher loira. Estavam de mãos dadas e trocaram um beijo antes de entrarem em carros separados. Senti meu estômago revirar. Não bastava roubar idosos, ele também traía minha filha descaradamente. Registrei tudo no meu caderno com datas, horários, descrições detalhadas. A cada nova descoberta, minha determinação crescia. Não era mais apenas sobre mim ou minha dignidade. Era sobre justiça, sobre proteger pessoas vulneráveis, sobre livrar minha filha de um homem que não merecia nem um minuto do seu amor. Enquanto isso, continuava minha luta pessoal contra o alcoolismo. As reuniões do grupo de apoio se tornaram um pilar na minha rotina. Carlos e os outros me acolheram como família. Celebraram comigo cada dia sem bebida, me ampararam nos momentos de fraqueza. Após 3 semanas sem álcool, comecei a sentir mudanças no meu corpo e na minha mente. Dormia melhor, acordava mais disposto, pensava com mais clareza. Marília notou a diferença. Certa noite, enquanto lavávamos a louça juntos, algo que não fazíamos há anos, ela comentou: "Pai, estou tão orgulhosa do Senhor. Faz quase 1 mês que não bebe, está mais presente, mais saudável." Senti um nó na garganta. Queria contar tudo a ela naquele momento, livrá-la daquela vida de mentiras. Mas sabia que precisava ser paciente, reunir todas as provas, garantir que Jonas não escaparia. "Obrigado, filha. Percebi que estava perdendo coisas importantes na vida. Você, por exemplo. Nos afastamos tanto nos últimos anos." Ela sorriu, aquele sorriso que herdou da mãe, e me abraçou. "Nunca é tarde para recomeçar, pai. Nunca é tarde", repeti, pensando em como aquela frase se aplicava perfeitamente à minha situação. Aos 68 anos, eu estava reconstruindo minha vida e prestes a derrubar um esquema criminoso. Na semana seguinte, fiz uma descoberta que acelerou todo o processo. Jonas havia deixado seu notebook em casa ao sair apressadamente para uma emergência no banco em pleno domingo. Marília tinha ido visitar uma amiga doente. A casa estava vazia e aquela oportunidade era preciosa demais para desperdiçar. Hesitei por alguns segundos antes de abrir o computador. Nunca fui o tipo de pessoa que invade a privacidade alheia, mas as circunstâncias eram excepcionais e o que estava em jogo era grande demais. Para minha surpresa, o notebook não tinha senha. Talvez Jonas se sentisse tão seguro em sua teia de mentiras que não via necessidade de proteção adicional em casa. Abri o navegador e verifiquei o histórico. Nada muito revelador à primeira vista. Sites de notícias, alguns vídeos, plataformas de streaming. Então notei um arquivo na área de trabalho chamado simplesmente Projeto. Cliquei nele, mas estava protegido por senha. Tentei algumas combinações óbvias. Data de nascimento de Jonas, nosso endereço, nome da agência bancária. Nada funcionou. Frustrado, estava prestes a desistir quando lembrei de algo. Jonas sempre usava a mesma senha para tudo, segundo Marília. Era o nome do primeiro cachorro dele, seguido pelo ano em que se formou na faculdade. Minha filha mencionou isso certa vez, rindo da falta de criatividade do marido. Tobias 2008, digitei, e o arquivo se abriu. O que vi ali fez meu coração quase parar. Era uma planilha detalhada de todas as contas afetadas pelo esquema. Nomes, números, valores retirados, datas, tudo meticulosamente organizado. A lista era assustadoramente longa, mais de 100 nomes, muitos dos quais eu reconheci como moradores do bairro. E havia mais. Um segundo arquivo, dentro da mesma pasta, continha o que parecia ser um planejamento para os próximos meses. Jonas e seus cúmplices pretendiam aumentar o escopo da operação, mirando contas maiores, expandindo para outras agências. Com as mãos trêmulas,
Peguei meu celular e fotografei cada página daqueles documentos. Enviei tudo para Antônio junto com uma mensagem. Precisamos agir logo, o esquema vai crescer. Mal tinha terminado de enviar as fotos quando ouvi o barulho do portão. Jonas estava voltando. Fechei rapidamente o notebook, deixando-o exatamente como estava, e fingi estar assistindo televisão na sala. Ele entrou apressado, mal me cumprimentou e foi direto para o escritório. Minutos depois, ouvi um palavrão abafado. Ele havia notado que alguém acessara seus arquivos? Ou estava apenas irritado com alguma outra coisa? Mantive-me impassível, concentrado no programa de TV que nem estava realmente assistindo. Jonas saiu do escritório com o notebook debaixo do braço, lançou-me um olhar desconfiado e foi para o quarto. Aquela noite foi tensa. Durante o jantar, ele quase não falou, respondendo com monossílabos às perguntas de Marília sobre seu dia. Observei-o discretamente, notando como ele verificava o celular constantemente, como seus olhos pareciam inquietos. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Antônio. Sua voz estava diferente, mais formal. Benedito, preciso que venha até o centro hoje. Traga sua filha, se possível. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, sentindo que algo importante estava em movimento. As evidências que você enviou foram o que precisávamos. A operação foi antecipada para hoje à tarde. Seria bom que Marília soubesse por nós, não pela imprensa. Desliguei o telefone com uma mistura de alívio e apreensão. O momento que eu tanto esperava havia chegado, mas agora temia a dor que minha filha sentiria. Como eu lhe diria que o homem que ela escolheu para compartilhar a vida era um criminoso? Como amenizaria o golpe da traição dupla, a financeira e a amorosa? Esperei Marília voltar do colégio para o almoço. Ela estranhou minha expressão séria quando entrou na cozinha. Pai, aconteceu alguma coisa? Indiquei uma cadeira para ela se sentar. Filha, precisamos conversar. É sobre Jonas. Seu rosto imediatamente demonstrou preocupação. Ele está bem? Aconteceu algum acidente? Não, não é nada disso. É complicado. Preciso que você venha comigo até o centro hoje à tarde. Há pessoas que precisam falar com você. Que pessoas? Do que se trata tudo isso, pai? Sua voz começava a mostrar irritação. Se isso for alguma coisa relacionada à sua implicância com Jonas... Marília, interrompi firmemente. Nunca pedi nada a você com tanta seriedade. Por favor, confie em mim desta vez. É importante. Ela me encarou por alguns segundos, talvez percebendo algo na minha expressão que a convenceu da gravidade da situação. Finalmente assentiu. Tudo bem. Vou ligar para o colégio e avisar que não volto para a aula da tarde. Às 14 horas, estávamos no prédio do Banco Central, sendo recebidos por Antônio em uma sala de reuniões. Mais 3 pessoas estavam presentes. 2 homens de terno que se identificaram como agentes da Polícia Federal e uma mulher de meia idade que era a supervisora regional do Bradesco. Marília olhava para todos confusa, claramente sem entender por que estava ali. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Antônio assumiu a palavra, sua voz gentil, mas firme. Senhora Marília, lamento informar que seu marido, Jonas Cardoso, está sendo investigado por crimes financeiros graves. Neste momento, está sendo conduzido para prestar depoimento. Vi o sangue sumir do rosto da minha filha. Ela se agarrou à mesa como se temesse cair. Isso deve ser um engano. Jonas é um funcionário exemplar. Ele não é um engano, disse um dos agentes, colocando sobre a mesa uma pasta semelhante à que Antônio me mostrara semanas antes. Temos provas concretas de um esquema de desvio de dinheiro de contas de idosos. Seu marido é o principal articulador dessa operação. Nos minutos seguintes, explicaram a Marília todo o esquema, mostrando documentos, extratos, a planilha que eu havia descoberto no notebook. A cada nova revelação, via minha filha murchar um pouco mais na cadeira, como se cada palavra fosse um golpe físico. Quando terminaram a exposição técnica, o silêncio tomou conta da sala. Marília respirava com dificuldade, os olhos fixos na mesa, incapaz de olhar para qualquer um de nós.
Há mais uma coisa que você deve saber, disse a supervisora do banco, com visível desconforto. Durante a investigação, descobrimos que seu marido mantém um relacionamento extraconjugal com uma funcionária de outra agência, que também está envolvida no esquema. Foi o golpe final. Marília cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Soluços profundos que pareciam vir da alma. Levantei-me e a abracei, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Naquele momento, não era o investigador que ajudara a desmascarar um criminoso. Era apenas um pai amparando sua filha em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis na vida da minha filha. Depois daquela reunião no Banco Central, Marília entrou num estado de choque que me partiu o coração. Voltamos para casa em silêncio absoluto. Ela olhando pela janela do táxi, como se o mundo lá fora tivesse subitamente se tornado irreconhecível. Naquela mesma noite, agentes da Polícia Federal foram até nossa casa com um mandado de busca e apreensão. Reviraram tudo, levaram documentos, o computador de Jonas, até mesmo o celular de Marília para análise. Ela não protestou, não questionou. Apenas sentou-se no sofá da sala, observando aqueles estranhos invadirem sua privacidade, destruírem o que restava da ilusão de vida perfeita que acreditava ter. Quando os agentes finalmente saíram, já passava da meia-noite. Fiz um chá de camomila para nós dois e sentei-me ao lado dela no sofá. Filha, você precisa descansar um pouco. Amanhã pensamos no que fazer. Ela virou-se para mim, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Como não percebi, pai? Como fui tão cega por tanto tempo? Aquela pergunta me atingiu fundo. Eu também não havia percebido, até ouvir aquela conversa por acaso. Quantos sinais ignoramos quando estamos determinados a acreditar em alguém? Não se culpe, Marília. Jonas enganou muita gente, pessoas no banco, clientes, todo mundo. Ele é muito bom nisso. Ela balançou a cabeça inconformada. 7 anos, pai. 7 anos da minha vida jogados fora com um homem que nunca existiu de verdade. Abracei-a com força, deixando que chorasse em meu ombro como fazia quando era pequena e se machucava brincando. Naquele momento prometi a mim mesmo que, de alguma forma, transformaria aquela situação terrível. Não podia desfazer o que Jonas fizera, mas podia ajudar minha filha a reconstruir sua vida e sua dignidade. Jonas passou a noite na delegacia e, na manhã seguinte, foi transferido para o centro de detenção provisória. O juiz negou o pedido de liberdade provisória devido à gravidade dos crimes e ao risco de fuga, considerando que ele tinha acesso a contas no exterior. Os jornais locais noticiaram o caso, sem mencionar Marília diretamente, mas a exposição foi inevitável. Em um bairro pequeno como a Vila Progresso, as notícias corriam rápido. Na segunda-feira, Marília não conseguiu ir trabalhar. Liguei para o diretor do colégio, um homem compreensivo chamado Joaquim, e expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes. Ele concedeu uma semana de licença para minha filha se reorganizar. Enquanto isso, eu precisava pensar no próximo passo. Jonas estava preso, mas a tempestade estava longe de acabar. Havia questões práticas a resolver, contas bancárias conjuntas que precisavam ser bloqueadas, pertences dele na nossa casa, sem falar no processo de divórcio que certamente viria. E havia a questão emocional, o trauma profundo que minha filha precisaria superar. Na quarta-feira daquela mesma semana, recebi uma ligação de Antônio. Benedito, preciso que você e sua filha compareçam a uma reunião amanhã. O caso está ganhando proporções maiores do que esperávamos. Como assim? Perguntei, afastando-me para o quintal para que Marília não ouvisse. O esquema era mais extenso do que imaginamos inicialmente. Jonas não agia sozinho na agência. Havia pelo menos 2 caixas envolvidos. E a ramificação em outras agências é preocupante. O banco está em pânico com a repercussão negativa, tentando abafar o caso. Senti uma indignação crescer dentro de mim. Abafar. Eles deveriam indenizar todas aquelas pessoas. Concordo plenamente. E é por isso que preciso de vocês amanhã, especialmente de Marília.
Minha filha mal consegue levantar da cama, Antônio. Não sei se ela tem estrutura para mais reuniões agora. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Entendo a situação delicada, meu amigo, mas ela é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Como esposa de Jonas, tem informações que podem ser cruciais. Além disso, ela também é uma vítima e tem direito a ser ouvida. Prometi falar com Marília e fazer o possível para que comparecêssemos. Quando desliguei, fiquei alguns minutos olhando para o céu nublado daquela manhã, tentando organizar meus pensamentos. Precisávamos de um plano para atravessar aquela tempestade. Voltei para dentro e encontrei minha filha sentada à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café que parecia intocada. Seu rosto estava pálido, olheiras profundas marcavam seus olhos. Em apenas alguns dias, parecia ter envelhecido anos. Marília, chamei suavemente, sentando-me à sua frente. Antônio ligou. Eles precisam de nós amanhã para uma reunião importante. Ela ergueu os olhos lentamente, como se o simples ato de focar a visão exigisse um esforço imenso. Para quê? Já não disseram tudo? Já não humilharam o suficiente? Filha, ninguém está tentando te humilhar. Você é uma vítima nisso tudo, tanto quanto aqueles idosos. E o banco está tentando abafar o caso. Precisamos lutar para que a justiça seja feita. Um lampejo de algo, raiva talvez, passou pelos olhos dela. Era o primeiro sinal de vida real que via em dias. Abafar, depois de tudo que aquele canalha fez? Exatamente por isso precisamos estar lá amanhã, para garantir que ninguém escape, que todas as vítimas sejam compensadas. Marília ficou em silêncio por alguns instantes, processando minhas palavras. Finalmente, assentiu levemente. Tudo bem, eu vou. Naquela tarde, tive uma ideia que mudaria o rumo dos acontecimentos. Enquanto Marília descansava, liguei para Teresa Bueno, minha amiga de longa data. Teresa era uma mulher extraordinária. Aos 67 anos, mantinha uma vitalidade invejável e uma mente afiada. Aposentada do setor jurídico, conhecia as leis como a palma da mão. Teresa, preciso da sua ajuda, disse após explicar brevemente a situação. Quero garantir que essas pessoas recuperem o dinheiro que foi roubado e que o banco assuma sua responsabilidade. Ela murmurou, e pude imaginá-la ajeitando os óculos no nariz, como sempre fazia quando refletia. O banco vai tentar minimizar os danos à sua imagem. Provavelmente oferecerão algum acordo para as vítimas, mas tentarão manter tudo sob sigilo. É exatamente o que temo. Algumas dessas pessoas nem sabem que foram roubadas. Benedito, sua voz ganhou um tom conspiratório. Você ainda tem contato com seu sobrinho, o jornalista? Sorri, começando a entender onde ela queria chegar. Maurício? Sim, ele trabalha no Jornal da Capital agora. Ótimo. Temos que estar preparados para todas as possibilidades. Se o banco tentar jogar sujo, precisaremos de aliados na imprensa. Despedimos-nos com a promessa de nos encontrarmos na manhã seguinte, antes da reunião no Banco Central. Liguei em seguida para Maurício, que ficou imediatamente interessado na história. Tio, isso é matéria de primeira página. Corrupção, banco envolvido, idosos sendo roubados, o público precisa saber. Por enquanto, vamos manter isso entre nós, adverti. Quero ver como o banco vai se posicionar primeiro, mas fique de prontidão. À noite, sentei-me com Marília e compartilhei minhas ideias. Pela primeira vez em dias, vi um brilho de determinação em seus olhos. Eles acham que podem simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete? Ela disse, a voz ganhando força. Depois de todo o sofrimento que causaram? É por isso que precisamos estar preparados, filha. Juntos, vamos garantir que a justiça seja feita. No dia seguinte, encontramos Teresa no café próximo ao prédio do Banco Central. Ela estava elegante como sempre, com seu tailleur azul marinho e o cabelo grisalho perfeitamente arrumado. Abraçou Marília com carinho. Minha querida, como você está se sentindo? Melhor hoje, dona Teresa. Acho que finalmente a ficha caiu. Agora quero lutar.
Teresa sorriu, aprovadora. Essa é a Marília que conheço. Nunca foi de abaixar a cabeça. Revisamos nosso plano enquanto tomávamos café. Teresa nos orientou sobre aspectos legais, o que poderíamos exigir, quais documentos solicitar. Marília ouviu atentamente, fazendo anotações. Vi minha filha ressurgir diante dos meus olhos. A mulher forte e decidida que sempre foi, antes que Jonas a diminuísse com suas mentiras. Às 10 em ponto, entramos no imponente prédio do Banco Central. Antônio nos esperava no saguão, acompanhado de um homem mais jovem que se apresentou como doutor Ribeiro, do departamento jurídico. Fomos conduzidos a uma sala maior que a anterior, onde várias pessoas já aguardavam. Para minha surpresa, reconheci Dona Iracema entre elas. A senhora de 70 anos parecia deslocada naquele ambiente formal, agarrada à sua bolsa como se temesse que alguém a roubasse. O que, ironicamente, era exatamente o que havia acontecido. Ao seu lado, outras pessoas idosas, todas com expressões confusas ou apreensivas. No outro extremo da mesa, 3 executivos do Bradesco, todos de terno escuro, todos com a mesma expressão ensaiada de preocupação corporativa. E, separados destes, 2 homens que se identificaram como representantes da Federação Brasileira de Bancos. Antônio abriu a reunião, explicando a situação para todos os presentes. O esquema criminoso liderado por Jonas havia afetado 137 correntistas, a maioria idosos, totalizando desvios de aproximadamente 2,8 milhões de reais ao longo de 3 anos. As investigações ainda estavam em andamento, mas os principais envolvidos já estavam detidos. Um dos executivos do banco tomou a palavra em seguida, expressando profundo pesar pelo ocorrido e garantindo que o Bradesco não compactua com tais práticas. Anunciou então que o banco estava disposto a reembolsar integralmente os valores desviados mediante a assinatura de um termo de confidencialidade. Teresa, que havia se apresentado como nossa assessora jurídica, ergueu a mão. Perdão, mas pelo que entendi, estamos falando de um crime continuado, que se estendeu por anos, afetando pessoas vulneráveis. Um simples reembolso não cobre os danos morais e os juros sobre esses valores. O executivo ajustou a gravata visivelmente desconfortável. O banco está disposto a discutir uma compensação adicional razoável. Razoável para quem? Interveio Marília, surpreendendo a todos com a firmeza na voz. Para o banco que falhou em seu dever de vigilância e permitiu que seus funcionários roubassem pessoas idosas por anos? Ou razoável para as vítimas que confiaram suas economias a uma instituição que deveria protegê-las? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os executivos trocaram olhares preocupados. Minha esposa, ex-esposa, tem razão, disse uma voz da porta. Todos se viraram, chocados. Era Jonas, escoltado por 2 policiais federais. Não esperávamos que ele estivesse presente. O banco sabia. Pelo menos 2 gerentes regionais estavam cientes e recebiam uma porcentagem para fazer vista grossa. O caos se instalou. Os executivos protestaram veementemente, exigindo que Jonas fosse retirado, alegando que sua presença não estava prevista. Antônio explicou que o depoimento dele havia sido solicitado pela investigação federal e que sua participação naquela reunião fazia parte do acordo de colaboração que estava negociando com a Justiça. Quando a ordem foi restaurada, Jonas continuou. Tenho provas, e-mails, registros de transferências para contas pessoais dos gerentes. Estou disposto a entregar tudo em troca de uma redução na minha pena. Olhei para Marília, temendo sua reação ao ver o marido pela primeira vez desde a prisão. Seu rosto estava pálido, mas mantinha a compostura, os olhos fixos em algum ponto da parede, evitando olhar diretamente para Jonas. O representante da Febraban pediu uma suspensão da reunião para que pudessem reavaliar a situação à luz das novas informações. Concordamos, e a sala começou a se esvaziar.
Enquanto os executivos saíam apressadamente, fazendo ligações, Jonas foi conduzido para outra sala pelos policiais. Ao passar por Marília, ele tentou dizer algo, mas ela virou o rosto, recusando-se a reconhecer sua presença. Ficamos na sala apenas Antônio, Teresa, Marília, eu e alguns dos idosos afetados, incluindo Dona Iracema, que parecia cada vez mais confusa com os acontecimentos. "O que acontece agora?" perguntou ela, sua voz trêmula revelando a idade avançada. "Vou recuperar minhas economias. Preciso desse dinheiro para meus remédios." Marília se aproximou dela, tomando suas mãos enrugadas entre as suas. "Vai recuperar cada centavo, Dona Iracema, com juros. E vamos garantir que o banco pague uma indenização pelo transtorno. Prometo à senhora." A determinação na voz da minha filha me encheu de orgulho. Mesmo em meio à sua própria dor, encontrava forças para confortar outras vítimas. Teresa se aproximou de nós. As coisas mudaram completamente com o depoimento de Jonas. Se ele realmente tiver provas do envolvimento de gerentes de alto escalão, o banco está em uma posição muito delicada. "E precisamos ser estratégicos", disse Antônio, unindo-se ao nosso pequeno círculo. "Se entrarmos com processos individuais, pode levar anos até que todas as vítimas sejam compensadas. Alguns desses idosos..." Ele baixou a voz. "Não têm anos pela frente." "Uma ação coletiva", sugeriu Teresa. "Represento todos os afetados. Negociamos um acordo global que inclua valores justos de indenização, mais juros e correção monetária, e nada de cláusulas de confidencialidade. O público tem direito de saber o que aconteceu." "E se o banco resistir?" perguntei. Marília, que havia permanecido em silêncio absorvendo a conversa, falou com uma convicção que não lhe via há muito tempo. "Então vamos para a imprensa. Meu pai já contatou o primo Maurício. Se o banco quiser jogar duro, podemos jogar mais duro ainda." "Estou orgulhosa de você, minha querida", disse Teresa com um sorriso maternal. "Essa é a advogada brilhante que você poderia ter sido se tivesse seguido carreira na área jurídica." Marília havia cursado 2 anos de direito antes de mudar para matemática, sua verdadeira paixão. Mas aquele treinamento inicial parecia despertar agora, como um músculo adormecido que voltava à ativa. "Preciso de uma lista completa de todas as vítimas", ela disse, assumindo naturalmente a liderança. "Vamos procurar cada uma delas, explicar a situação, obter procurações. Enquanto isso, Dona Teresa prepara a petição inicial da ação coletiva." Antônio e Teresa trocaram olhares impressionados. Minha filha, que há poucos dias mal conseguia sair da cama, agora coordenava nossa estratégia legal com a eficiência de uma general. A reunião foi retomada após 1 hora. Os executivos do banco retornaram com expressões mais sóbrias, acompanhados agora por 2 advogados que não estavam presentes anteriormente. O representante da Febraban anunciou que, diante da gravidade das novas informações, o órgão instauraria uma investigação independente em todas as agências envolvidas. O executivo principal do Bradesco, um homem de cabelos grisalhos e óculos finos, tomou a palavra com visível desconforto. "O banco está disposto a rever sua proposta inicial. Além da restituição integral dos valores desviados, oferecemos uma indenização de 20% sobre esse montante para cada correntista afetado." Teresa balançou a cabeça insatisfeita. "Insuficiente. Estamos falando de danos morais significativos, abuso de confiança, negligência institucional. Sem falar nos juros compostos que esses valores renderiam se estivessem nas contas dos legítimos donos todos esses anos." A negociação prosseguiu por mais 2 horas. A cada proposta do banco, Teresa e Marília, que para minha surpresa assumiu um papel ativo na discussão, apresentavam contra-argumentos sólidos. O valor da indenização subiu para 30%, depois 50%. A questão da confidencialidade foi o ponto mais controverso. O banco insistia nela, nós nos recusávamos terminantemente a aceitá-la.
Quando parecia que chegaríamos a um impasse, Antônio fez uma intervenção decisiva. Senhores, tenho aqui um relatório preliminar que será encaminhado ao Banco Central. As irregularidades encontradas são graves o suficiente para justificar sanções administrativas severas, incluindo a possibilidade de intervenção na agência principal envolvida. Aquela era a pressão que faltava. Após uma breve consulta entre si, os executivos do banco cederam. Indenização de 70% sobre os valores desviados, juros calculados desde a data do primeiro desvio de cada conta, sem cláusula de confidencialidade. Saímos daquela sala vitoriosos, com um acordo que superava nossas expectativas iniciais. Dona Iracema e os outros idosos presentes não escondiam a satisfação. Para eles, não era apenas uma questão financeira, era uma questão de dignidade restaurada, de justiça sendo feita. Enquanto caminhávamos para a saída do prédio, Marília se aproximou de mim, um sorriso cansado, mas genuíno no rosto. Obrigada, pai, por tudo. Eu não fiz nada demais, filha. Fez tudo. Descobriu o esquema, reuniu as provas, mobilizou as pessoas certas. Se não fosse por você, Jonas ainda estaria roubando idosos e me traindo. Abracei-a com força, sentindo um nó na garganta. Nós vamos superar isso juntos, filha. Um dia de cada vez. 2 semanas se passaram desde aquela reunião decisiva no Banco Central. O acordo foi formalizado, os documentos assinados e o processo de ressarcimento às vítimas iniciado. Dona Iracema foi a primeira a receber sua indenização. Fiz questão de acompanhá-la pessoalmente ao banco. Ver seu rosto iluminar-se ao conferir o extrato com o valor depositado trouxe uma satisfação que há muito eu não sentia. Seu Benedito, o Senhor é um anjo que Deus colocou no meu caminho, disse ela, apertando minha mão com suas mãos enrugadas. Sem o Senhor, eu jamais saberia que estava sendo roubada. Expliquei que o mérito não era só meu, que muitas pessoas haviam trabalhado para resolver aquela situação, mas suas palavras tocaram meu coração. De velho cachaceiro a anjo, que transformação para um homem de 68 anos que quase desistira da vida. Em casa, as coisas começavam lentamente a encontrar um novo ritmo. Marília havia retornado ao trabalho no Colégio Municipal Paulo Freire, enfrentando os olhares curiosos e os cochichos com uma dignidade admirável. O diretor Joaquim deu total apoio, chegando a convocar uma reunião com os professores para esclarecer a situação e pedir respeito à privacidade dela. Quanto a mim, completava 1 mês sem álcool, a maior abstinência desde que comecei a beber excessivamente após a morte da minha Elisa. Meu corpo reagia positivamente, dormia melhor, acordava disposto, até minha pressão arterial havia se estabilizado, para a alegria do Dr. Eduardo. O grupo de apoio a alcoólatras se tornara uma parte importante da minha rotina. Às terças e quintas, religiosamente às 19 horas, estava na sala paroquial da Igreja São Judas Tadeu, compartilhando experiências, ouvindo histórias, fortalecendo minha determinação. Carlos, aquele senhor que me acolheu no primeiro dia, tornou-se um amigo próximo. Caminhávamos juntos no Parque Municipal 3 vezes por semana, conversando sobre a vida, sobre recomeços, sobre como nunca é tarde para mudar. Mas uma nuvem pairava sobre nossa recuperação gradual. Jonas. Ele continuava detido, colaborando com as investigações em troca de uma possível redução de pena. O processo criminal seguia seu curso, junto com o processo de divórcio que Marília iniciara com a ajuda de Teresa. Mesmo com ele preso, sua sombra ainda se projetava sobre nossas vidas. Foi numa quinta-feira pela manhã que o inevitável aconteceu. Marília recebeu uma ligação no colégio. Jonas queria vê-la. Dizia ter informações importantes que só compartilharia pessoalmente com ela. "Não vou", declarou ela, categórica, quando me contou sobre o pedido durante o jantar. "Não tenho nada para falar com ele. É sua decisão, filha, e vou respeitá-la, seja qual for."
Ela brincou com a comida no prato, pensativa. O advogado dele disse que tem relação com o caso, que pode ajudar outras vítimas. Pode ser apenas uma estratégia para conseguir vê-la. Eu sei. Mas e se realmente houver mais pessoas prejudicadas? Pessoas que não sabemos quem são? Posso estar sendo egoísta ao recusar. Reconheci naquele dilema a essência da minha filha, sempre preocupada com o bem-estar dos outros, mesmo quando seu próprio coração estava em pedaços. Era uma característica que herdara da mãe, minha Elisa, que dedicou a vida à assistência social, ajudando famílias carentes do bairro. Se decidir ir, não irá sozinha, afirmei. Vou com você. Ela assentiu, grata pelo apoio. Amanhã darei a resposta ao advogado. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. A ideia de ver Jonas novamente fazia meu sangue ferver. Aquele homem que humilhara minha família, roubara pessoas vulneráveis, traíra minha filha das formas mais vis possíveis. Nos momentos de insônia, fantasiei sobre o que diria a ele, sobre como expressaria todo o meu desprezo. Mas quando o sol nasceu, percebi que o ódio só consumiria minhas forças, e eu precisava delas para apoiar Marília. Ela decidiu aceitar o encontro, marcado para a tarde de sábado, no centro de detenção provisória. Teresa insistiu em nos acompanhar, argumentando que sua presença como advogada poderia ser útil caso Jonas tentasse alguma manipulação. O sábado amanheceu nublado, com uma garoa fina que parecia refletir nosso estado de espírito. Saímos cedo, os três em silêncio no carro de Teresa. Marília estava especialmente calada, o olhar perdido na paisagem urbana que desfilava pela janela. Ocasionalmente, apertava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Um sinal de ansiedade que conhecia bem desde que ela era criança. Chegamos ao CDP com meia hora de antecedência. O processo para entrar foi lento e burocrático. Identificação, revista, explicações sobre o motivo da visita. Finalmente, fomos conduzidos a uma sala de reuniões simples, com uma mesa de madeira e 4 cadeiras. As paredes cinzentas e a iluminação fraca conferiam ao ambiente uma atmosfera opressiva. Vocês têm 20 minutos, informou o agente penitenciário antes de sair para buscar Jonas. Marília respirou fundo, preparando-se psicologicamente. Teresa ajeitou alguns papéis que trouxera, talvez para dar a impressão de que estávamos ali para uma reunião estritamente profissional. Quanto a mim, mantive-me em silêncio, observando cada detalhe daquele lugar que representava o destino de quem escolhia o caminho errado na vida. A porta se abriu e Jonas entrou, acompanhado pelo mesmo agente. Estava irreconhecível. O homem que conhecíamos, sempre bem vestido, cabelo impecável, postura confiante, havia desaparecido. Em seu lugar, uma versão desgastada, com o uniforme da detenção, barba por fazer, olheiras profundas. Seus olhos, antes arrogantes, agora evitavam contato direto. "Obrigado por virem", disse ele, com uma voz que me pareceu genuinamente humilde pela primeira vez desde que o conheci. "Vamos direto ao assunto", cortou Teresa, consultando seu relógio. "Você disse ter informações importantes. Estamos ouvindo." Jonas assentiu, sentando-se na cadeira à nossa frente. Seus olhos buscaram os de Marília, que mantinha o olhar fixo na mesa. "O esquema era maior do que vocês imaginam", começou ele, falando baixo. "Não era apenas na nossa agência, nem apenas com idosos. Havia um esquema paralelo envolvendo empresas de fachada, lavagem de dinheiro, contas fantasmas." "Isso já está sendo investigado", interrompeu Teresa. "Você mencionou ter informações específicas que só compartilharia pessoalmente." Ele hesitou, olhando nervosamente para a porta, como se temesse ser ouvido. "Há uma lista. Nomes de pessoas importantes envolvidas. Políticos, empresários, até um juiz. Está escondida na nossa casa." Marília falou pela primeira vez, sua voz surpreendentemente firme. "Nossa casa? Você não tem mais casa, Jonas. E se existisse tal lista, a polícia teria encontrado nas buscas." "Não teriam como encontrar",
insistiu ele. Está em um compartimento secreto que construí no fundo do armário do escritório. Atrás da última gaveta, há um mecanismo que, quando pressionado, revela um espaço oculto. A lista está lá, junto com um pendrive contendo todas as provas. Olhei para Teresa, que parecia cética, mas interessada. A informação era específica demais para ser completamente inventada. Por que não contou isso antes nas suas colaborações com a polícia? Questionei, incapaz de conter minha desconfiança. Jonas baixou os olhos. Porque é meu último recurso de barganha. Entregar esses nomes significa colocar minha vida em risco, mesmo aqui dentro. Só farei isso com garantias concretas de redução de pena e, eventualmente, proteção no programa de testemunhas. E por que está nos contando agora? Perguntou Marília, finalmente olhando diretamente para ele. Porque confio em você, Marília. Apesar de tudo que fiz, sei que você tem um senso de justiça inabalável. E porque ele hesitou, parecendo genuinamente emocionado, porque quero fazer algo certo, pelo menos uma vez. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Por mais que quisesse, não conseguia detectar falsidade nas palavras dele. O homem parecia realmente arrependido, derrotado, buscando alguma forma de redenção, por menor que fosse. Vamos verificar essa informação, disse Teresa, quebrando o silêncio. Se for verdadeira, comunicaremos às autoridades competentes. Se for mais uma de suas mentiras, Jonas, as consequências serão graves. Ele assentiu, aparentemente resignado. É justo. Só peço que sejam discretos. Se essas pessoas descobrirem que a lista foi encontrada antes que eu tenha proteção oficial, entendemos os riscos, assegurou Teresa. Quando o tempo da visita terminou, Jonas pediu um momento a sós com Marília. Olhei para minha filha, preocupado, mas ela fez um gesto sutil, indicando que estava tudo bem. Teresa e eu saímos esperando no corredor. O que acha? Perguntei a ela em voz baixa. Difícil dizer. Pode ser verdade, pode ser apenas uma tática para manter contato com Marília. Vamos verificar primeiro, depois decidimos. 5 minutos depois, Marília saiu da sala. Seu rosto estava pálido, mas composto. Não perguntei o que Jonas havia dito a ela durante aqueles momentos privados. Respeitei seu silêncio durante todo o caminho de volta. Naquela mesma noite, após o jantar, fomos os 3 à casa onde Marília vivera com Jonas. Ela não voltara lá desde a prisão dele, hospedando-se temporariamente no meu quarto de hóspedes. Entrar naquele espaço novamente foi visivelmente doloroso para ela. Cada objeto parecia conter uma memória, agora manchada pela traição. O escritório estava exatamente como os policiais haviam deixado após a busca. Gavetas abertas, papéis espalhados, uma impressão de caos congelado no tempo. Seguindo as instruções de Jonas, Marília removeu completamente a última gaveta do armário embutido. No fundo, quase imperceptível, havia um pequeno botão metálico pintado da mesma cor da madeira. Encontrei, murmurou ela, pressionando-o. Com um clique suave, uma parte do fundo falso deslizou, revelando um compartimento estreito e comprido. Dentro, exatamente como Jonas havia descrito, estavam uma pasta preta e um pendrive vermelho. Teresa pegou os itens com cuidado, usando um lenço para não deixar impressões digitais. Abriu a pasta sobre a mesa do escritório e juntos examinamos seu conteúdo. Era chocante. A lista continha 23 nomes, alguns dos quais reconhecemos imediatamente. Um deputado federal, 2 vereadores da cidade, um juiz do Tribunal Regional, vários empresários locais. Junto de cada nome, valores, datas, números de contas no exterior. Meu Deus, sussurrou Teresa, isto é dinamite pura. O que faremos agora? Perguntou Marília, olhando ansiosamente para aqueles documentos que pareciam queimar sobre a mesa. Precisamos entregar à Polícia Federal, respondeu Teresa decisiva. Mas de forma segura, protegendo vocês de qualquer envolvimento direto. Tenho um contato confiável lá. Vou acionar ele ainda hoje.
Fizemos cópias digitais de todos os documentos, para nossa segurança, antes de recolocá-los no compartimento secreto. Teresa levou apenas o pendrive, argumentando que era menos visível e continha todas as provas mencionadas por Jonas. Nos dias que se seguiram, uma operação policial silenciosa se desenrolou. Não vimos nada nos noticiários, nenhuma menção aos nomes da lista, nenhuma prisão espetacular. Apenas Antônio, em contatos discretos, nos mantinha informados sobre o progresso da investigação. As autoridades estavam construindo o caso cuidadosamente, reunindo provas independentes para corroborar as informações fornecidas por Jonas antes de deflagrar qualquer ação pública. 2 semanas depois daquela visita ao CDP, recebi um telefonema de Antônio no meio da tarde. Sua voz soava tensa, urgente. Benedito, vocês precisam sair daí agora. Vá para a casa da Teresa e não saia até segunda ordem. O que aconteceu? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. A operação será deflagrada amanhã ao amanhecer. 17 mandados de prisão, incluindo pessoas poderosas. Alguém pode ter vazado informação. Por precaução, queremos vocês em um local seguro. Não questionei. Liguei imediatamente para o colégio, pedindo para falar com Marília. Expliquei a situação rapidamente, combinando de encontrá-la na saída do trabalho. Fiz uma pequena mala com o essencial e aguardei ansiosamente sua chegada. Passamos aquela noite na casa de Teresa, no outro extremo da cidade, uma área nobre, onde ela vivia sozinha desde que ficara viúva. A televisão permaneceu ligada no canal de notícias, mas nada ainda havia sido divulgado sobre a operação. Às 5 da manhã do dia seguinte, fomos acordados por Antônio. Ele estava em pessoa na sala de Teresa, acompanhado por 2 agentes da Polícia Federal. A operação começou, anunciou ele, ligando a televisão. Estamos aqui para garantir sua segurança. No noticiário matinal, as primeiras informações começavam a surgir. Operação Tesoura. Polícia Federal deflagra operação contra esquema de desvio de dinheiro em instituições financeiras. 17 pessoas foram presas até o momento, incluindo políticos e empresários. Assistimos hipnotizados enquanto as imagens mostravam carros da polícia, agentes com mandados, pessoas sendo conduzidas, rostos que reconhecíamos da lista sendo cobertos ao entrar em viaturas. Jonas colaborou até o fim, comentou Antônio. A proteção dele está sendo negociada. Provavelmente cumprirá a pena em um presídio federal, longe daqui, e com identidade protegida depois. Marília assentiu silenciosamente. Não havia perdão em seus olhos, apenas uma aceitação serena de que alguma justiça estava sendo feita. À tarde, quando a poeira começou a baixar, recebemos autorização para retornar para casa. A operação havia sido um sucesso, com todas as prisões planejadas, executadas sem incidentes. A imprensa começava a divulgar detalhes do esquema, embora sem mencionar a fonte das informações iniciais que desencadearam a investigação. No caminho de volta, Marília quebrou o silêncio que mantivera durante quase todo o dia. Sabe, pai, durante aqueles 5 minutos que fiquei sozinha com Jonas no CDP, ele me pediu perdão. Disse que sabia que não merecia, mas precisava dizer mesmo assim. E o que você respondeu? Perguntei suavemente. Disse que perdão não é algo que se concede com palavras. É um processo e que talvez um dia, quando toda essa dor tiver cicatrizado, eu consiga olhar para trás sem tanto rancor. Mas que, independentemente disso, seguiria minha vida sem ele. Sorri, orgulhoso da maturidade e sabedoria da minha filha. Acho que foi a resposta perfeita. Ele chorou, pai. Pela primeira vez desde que o conheço, vi Jonas realmente vulnerável, realmente humano. Não mudou o que sinto, nem apagou o que ele fez, mas ela hesitou, buscando as palavras. Me ajudou a entender que pessoas complexas fazem escolhas terríveis e que ninguém é completamente bom ou completamente mau. Aquela reflexão ficou comigo durante todo o dia.
Pessoas complexas fazem escolhas terríveis. Eu mesmo havia feito minhas escolhas ruins ao longo da vida. O alcoolismo, o afastamento da família após a morte de Elisa, anos perdidos em amargura e autopiedade. A diferença é que eu tivera a chance de me redimir, de corrigir o rumo, de encontrar forças para mudar. Naquela noite, após o jantar, Marília e eu sentamos na varanda de casa, observando o céu estrelado de Guarulhos. A noite estava especialmente clara, sem nuvens, com uma brisa suave que trazia o perfume das damas da noite do jardim vizinho. "O que faremos agora?" perguntou ela, segurando uma xícara de chá entre as mãos. "Continuamos vivendo, filha. Um dia de cada vez." Ela sorriu, apoiando a cabeça no meu ombro como fazia quando pequena. "Acho que vou aceitar aquele convite para dar aulas de reforço no projeto social do bairro. As crianças precisam de ajuda com matemática e eu preciso ocupar meu tempo com algo significativo. Acho uma ótima ideia." Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz daquele momento tão diferente da turbulência das semanas anteriores. "Pai", disse ela finalmente, "lembra quando o Senhor dizia que nunca é tarde para recomeçar?" "Lembro", estava certo, para nós dois. Abracei minha filha, sentindo uma gratidão profunda por aquele momento, por aquela segunda chance que a vida nos dera. Através da dor, das revelações dolorosas, das traições e desilusões, havíamos encontrado um caminho de volta um para o outro, um caminho de volta para nós mesmos. E talvez fosse esse o verdadeiro milagre naquela história toda. Não a prisão dos culpados, não a recuperação do dinheiro, não a exposição do esquema, mas a redescoberta de nossa própria força, de nossa capacidade de superar, de nossa humanidade essencial que nenhuma tragédia poderia destruir completamente. E assim, meus amigos que me acompanharam até aqui, chegamos ao final dessa jornada que transformou completamente minha vida aos 68 anos. Quem diria que um simples retorno mais cedo para casa mudaria tudo? Aquelas palavras cruéis que ouvi, um pai cachaceiro e uma filha corna, poderiam ter me destruído ainda mais, afundado de vez na bebida e na autopiedade. Mas, por alguma razão que até hoje não compreendo totalmente, elas acenderam uma chama de dignidade e determinação que eu pensei estar apagada há muito tempo. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre desmascarar um genro criminoso ou sobre um esquema de desvio de dinheiro. É sobre recomeços, sobre encontrar forças quando pensamos não ter mais nenhuma, sobre nunca, jamais desistir da nossa própria dignidade, não importa a idade. Hoje, 6 meses depois daquele dia fatídico, minha vida está irreconhecível. Completei meio ano sem uma gota de álcool. Minha saúde melhorou significativamente. Até o Dr. Eduardo se surpreendeu com os resultados dos meus últimos exames. Mas a maior transformação aconteceu no meu relacionamento com minha filha Marília. Recuperamos a proximidade que havíamos perdido nos últimos anos. Conversamos, rimos juntos, fazemos planos. Quanto a ela, está reconstruindo sua vida com uma coragem admirável. O divórcio foi finalizado, ela voltou a estudar. Está fazendo uma pós-graduação em educação matemática. Também começou a trabalhar como voluntária num projeto social da paróquia São Judas Tadeu, ensinando matemática para crianças carentes. Ver o brilho nos olhos dela quando fala sobre esses pequenos alunos é um presente que nunca imaginei receber nesta altura da vida. As vítimas do esquema foram todas ressarcidas com juros e indenizações. Dona Iracema vem tomar café conosco todas as quartas-feiras, trazendo sempre aqueles biscoitos de polvilho que só ela sabe fazer. Os outros idosos do bairro, que antes mal me cumprimentavam devido à minha fama de cachaceiro, agora me tratam com respeito, alguns até com admiração. Jonas continua preso, cumprindo pena em um presídio federal como parte do acordo de colaboração.
Os políticos e empresários envolvidos no esquema maior também foram condenados. A justiça, que tantas vezes parece falhar, desta vez funcionou. Aprendi que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para lutar pelo que é certo. Nunca é tarde para recuperar a dignidade e o respeito próprio. E principalmente nunca é tarde para ser o pai, o avô, o amigo, o cidadão que sempre deveríamos ter sido. Agora, você que me acompanhou até aqui, quero muito saber o que achou dessa história. O que você faria no meu lugar? Teria tido a mesma coragem de enfrentar tudo isso aos 68 anos? Ou teria simplesmente ignorado o que ouviu? Comente aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para mim. Se essa história tocou seu coração, se você se emocionou ou se identificou com algum aspecto dela, peço que deixe seu like no vídeo. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo, que vale a pena continuar compartilhando minhas experiências. E se você ainda não é inscrito no canal Meu Avô Falou, clique agora no botão de inscrição. Toda semana trago novas histórias de vida, experiências reais, momentos de superação e aprendizado que acumulei nestes quase 70 anos de existência. Prometo que não vai se arrepender. Vocês não imaginam o trabalho que dá produzir esses vídeos, as horas de gravação, a coragem de reviver momentos dolorosos, a vulnerabilidade de expor minha vida assim. Por isso, se puder, ajude nosso canal com o Valeu Demais. É uma forma de doação que vai nos ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos e trazer conteúdo diário para vocês. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para mantermos este projeto vivo. Agradeço do fundo do coração por você ter chegado até aqui comigo. Esta história foi difícil de contar, mas sei que valeu a pena se tocou pelo menos uma pessoa, se inspirou alguém a não desistir, a lutar por justiça, a acreditar que sempre é possível recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história de vida, mais um aprendizado, mais uma chance de nos conectarmos através das experiências que nos tornam humanos. Até lá, lembre-se, a dignidade não tem idade e o respeito começa dentro de nós mesmos.